Evangelho de João, capítulo 2, a partir do versículo 1. O texto diz assim: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedras que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala, e eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. E com estes deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Palavra de Deus. Amém. Irmãos, nós estamos agora aqui diante do Evangelho de João, no primeiro milagre relatado por Jesus, relatado por João, o primeiro milagre que aconteceu no ministério dele. E uma das coisas que a gente aprende a respeito da homilética, da hermenêutica, que é a arte de interpretação e pregação do Evangelho, é que toda vez que algo aparece pela primeira vez na Bíblia, ele traz consigo também o seu significado. Toda vez que algo aparece pela primeira vez, você está entendendo ali não apenas aquele fato, mas o significado e a mensagem que aquilo quer trazer. Por exemplo, quando apareceu pela primeira vez lá atrás a palavra adoração pela primeira vez, Abraão estava indo sacrificar o seu filho e falou: subiremos, adoraremos e retornaremos. E ali você aprende que a adoração é muito mais do que uma música que a gente canta. Adoração é um sinal de devoção, obediência e às vezes até sacrifício àquele que por nós morreu e ressuscitou. E aqui aparece pela primeira vez a ação de Jesus e o seu ministério atuando para que transformasse agora água em vinho. E aqui nós começamos a aprender para que Cristo se manifestou, para que Cristo faz milagres, porque Cristo manifesta a sua glória, como foi dito aqui no versículo 11. E Ele manifesta a sua glória, manifesta o seu poder, para transformar a nossa vida da água para o vinho. Mas a gente tem que entender o que significa vinho na palavra. Vinho, segundo a palavra de Deus, é o simbolismo de alegria. Vinho é o símbolo de felicidade, símbolo de extrema alegria. E é exatamente isso que tem faltado hoje. Hoje é o dia dos pais, e muitas pessoas se retiraram, estão nas suas chácaras e estão comemorando alegremente, enchendo a cara de vinho, comendo bastante costela, tentando trazer ali, nem que for por um dia, nem que for por uma tarde, um momento de alegria e de felicidade. Mas a gente sabe que amanhã é segunda-feira, amanhã o dia especial passou, amanhã é hora de acordar. E o que nós vamos ver nas ruas é o que já foi profetizado lá atrás pelo profeta Isaías, no capítulo 24, versículo 11. Nas ruas clamam por vinho, pois toda alegria chegou ao fim, toda a celebração foi eliminada da terra. A verdade é que nós olhamos nas ruas e eles clamam por alegria. E quando eu digo alegria, eu não estou dizendo essa felicidade momentânea. Eu estou falando de um estado de espírito que supera até mesmo as piores das circunstâncias. Porque nós temos aquela sensação de que a alegria é algo que nos acontece devido a algum fato, devido a algum presente, devido a alguma vitória. E corremos atrás dessa alegria
passageira e efêmera vez após vez, e não desfrutamos da verdadeira alegria acima das circunstâncias, a alegria que é nos dito em Efésios, que é um fruto, algo que brota da ação do Espírito Santo de Deus na vida de todos aqueles que creem. Alegria é um presente de Deus na vida daqueles que depositam nele a sua fé. É por isso que pessoas que têm tudo alcançam o sucesso, as riquezas, as posses, são reconhecidos. Nós vemos constantemente essas pessoas tomando remédio para acordar, tomando remédio para dormir, e muitas vezes escolhendo tirar a própria vida. Pais que escolhem tirar a própria vida, porque mesmo tendo um filho dentro de casa, como a gente viu recentemente, aquele baixista do Charlie Brown Jr., o Champion, entrou no quarto, saiu com a família, saiu com o filho, se trancou no quarto, pegou uma arma e deu um tiro na cabeça, porque lhe faltava alegria que nem mesmo a família pode lhe dar. Por outro lado, nós ouvimos histórias, por exemplo, do compositor dessa última canção que eu cantei aqui, um hino de 1870 e poucos. O compositor se chama Horatio Spafford. Ele era amigo pessoal de D.L. Moody, um pregador americano muito famoso. Em 1870, ele teve o seu primeiro filho, e depois ele teve mais 4 filhas. E pouco tempo depois de ter esse primeiro filho, o filho dele adoeceu com uma febre muito grande e padeceu de morte. Passou um ano, houve em Chicago, na terra onde ele morava, um imenso incêndio que devastou 1/3 da cidade. Esse incêndio é conhecido até hoje nos Estados Unidos como o Grande Incêndio de Chicago. E ele era um homem de muitas posses, mas naquele incêndio ele perdeu todas as suas propriedades, inclusive todos os seus recursos, porque os bancos nos quais estava depositado o seu dinheiro foram incendiados. Então num ano ele perde o filho, no outro ano ele perde tudo. O dinheiro não era digital como é hoje, o dinheiro estava no banco, e o banco queimou, e não havia segurança, não havia seguro. Então a família ficou muito abatida com aquela situação, sem saber o que fazer, e ficou sabendo que um grande pregador ia pregar na Inglaterra. Ele reuniu o pouco recurso que tinha para passar uma semana ouvindo aquele pregador na Inglaterra, e foram até Nova York. E na hora de embarcar surgiu uma oportunidade de negócio para esse homem, e ele, naquela situação que estava, não podia desperdiçar, falou para a mulher e para as 4 filhas: vai na frente e eu encontro você, eu pego o próximo navio, vou fazer esse negócio aqui e garantir um pouco de recurso para nós. A esposa com os filhos subiu no navio e começaram o trajeto no transatlântico, e no meio do trajeto trombaram com outro navio, e assim naufragou em menos de 12 minutos. A sua esposa sobreviveu, mas as filhas todas morreram naquele acidente. Ele recebeu alguns dias depois um telegrama: viva, porém só. Era a mensagem da esposa. Então ele procurou imediatamente, deixou aquele negócio, pegou o pouquinho que tinha, comprou a última passagem, e quando estava passando por cima da região onde haviam naufragado as suas últimas filhas, o capitão falou assim: é nesse lugar que houve o grande naufrágio, até então o maior naufrágio da história da humanidade, que depois foi sucedido pelo Titanic. E naquele lugar, quando ele estava passando por aquele ambiente, ele começou a compor uma canção: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Eu pergunto para você, de onde vem essa fé? Muitas pessoas olham para homens como esse e falam: está aí um herói da fé, um cara que apesar de toda a luta, escolheu ser feliz, escolheu crer. Eu não vejo assim. Eu olho para uma história dessa, em comparação com tantos homens ricos, poderosos, famosos, com as famílias completas, saudáveis, e vejo um verdadeiro herói, chamado Jesus, que é capaz de ser fonte de alegria ao mais triste e tenebroso coração, pois o nosso Deus é uma verdadeira fonte de alegria. Jeremias capítulo 2, versículo 13
A palavra de Deus nos direciona, nos explica por que há tanta falta de alegria nesse sentido. Ele fala: o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as próprias cisternas rachadas que não retêm água. O povo de Deus cometeu um crime terrível. Abandonaram a Deus, a fonte de alegria, a fonte de água viva que sacia a sede e a necessidade do mais vil coração. E escolheram pelo esforço humano cavar cisternas para acumular chuva e buscar ali, vez ou outra, por instantes, por chuvas ocasionais, momentos de alegria, de felicidade. Mas são cisternas rachadas. Duram um dia, duram uma festa, duram uma promoção, dura o cheiro do carro novo, mas não dura a eternidade. Não permanecem apesar das circunstâncias. São cisternas rachadas. Mas nessa noite eu te convido a conhecer Jesus Cristo de Nazaré, a fonte abundante de alegria. E nessa passagem ele começa explicando como isso se sucedeu e como isso pode acontecer na nossa vida. Quero ler com você de novo, versículo 2. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Aqui Maria está representando, está numa espécie de responsável pela festa. Muito provavelmente Maria era a irmã da mãe do noivo, e era papel dessa tia a responsabilidade de cuidar, de ser a chofer ali, a pessoa responsável pela festa. E de repente acabou o vinho. O casamento nessa época no povo, principalmente da Galileia, um povo muito pobre, muito sofrido, era o único momento de alegria que um casal pobre da Galileia teria. Nesse momento de casamento, a noiva virgem celebrava a festa na quarta-feira à noite, e depois eles iam até as suas casas ali, e na própria casa celebravam por 7 dias aquele casamento. Muito regado a vinho, regado a bastante comida, e colocavam uma coroa na cabeça do noivo, uma coroa na cabeça da noiva, e as pessoas carregavam ele uma vez por dia e celebravam como reis. E era o único momento distante de alegria que aquele casal teria durante toda a sua vida sofrida, porque eram plebeus. E o texto relata que mesmo tendo Jesus sido convidado para o casamento, e talvez até por Jesus ter sido convidado, porque quem vem acompanhando a mensagem comigo, vem vindo que Jesus foi convidando discípulos de última hora. O casamento era enviado com meses de antecedência, e Jesus no caminho da festa convidou um, convidou outro. E talvez aquelas pessoas a mais que foram com Jesus foram responsáveis pelo fim do vinho. E mesmo com Jesus na festa, um infortúnio aconteceu. Mesmo com Jesus ali no casamento, infelicidades acontecem. Mesmo tendo você, Jesus Cristo, no seu coração, na sua vida, a verdade é que coisas ruins podem acontecer sim. Jesus nunca prometeu: venha para mim e você nunca vai ter intempéries. Venha para mim e você nunca mais será pobre, ou nunca mais terá doença, nunca mais terá problema. Porque a verdadeira fonte de alegria não está na ausência de problema, mas está na fé naquele que pode solucionar todas as nossas aflições. Jesus estava na festa e o problema veio. Jesus está na nossa vida e os problemas chegam até nós. E de repente Maria, mãe de Jesus, conhecendo o filho que tinha, mesmo ainda não sendo a hora, soube aonde procurar ajuda. Ela não pensou 2 vezes, ela foi até Jesus. Jesus, acabou o vinho. Jesus, está acontecendo isso aqui. Jesus, induzido, parece meio duro, mas que no sentido da frase, dentro do contexto, é como se ele dissesse: mulher, eu não faço as coisas no teu tempo, eu faço as coisas do meu jeito. Maria entendeu de imediato, porque Maria virou para os conservos e falaram assim para ele:
faça tudo como Ele mandar. O fato de você ter Jesus na sua vida não significa a ausência de problema, mas significa que você tem a quem recorrer, e alguém que pode te direcionar à verdadeira fonte de alegria, que pode satisfazer o mais doloroso dos corações, desde que você esteja apto ou que você esteja disposto a fazer tudo o que Ele mandar. Porque os seus mandamentos não são pesados, o seu fardo é leve, e os seus propósitos para nós são maiores do que os nossos. Ele tem propósito de paz, de prosperidade, para nos dar o fim que nós desejamos. O texto no versículo 6, é interessante, esse número 6 no versículo 6, falam que estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Estava ali essas talhas de purificação eram bacias de 80 a 120 litros de água, que o judeu, dentro da sua religiosidade, dentro da lei judaica, usava para a purificação das mãos e dos pés. Quando você chegava na casa, você tinha que cerimonialmente lavar os seus pés, lavar a sua mão, e entre um prato e outro você lavava a mão, e aquele simbolismo significava que agora você estava cerimonialmente puro e apto. E nós vemos que ali estava recheado de cerimonialismo religioso. A religiosidade estava presente, a purificação da religião estava presente na festa, mas não tinha alegria. Eu começo a aprender aqui porque a palavra, o número 6 na Bíblia significa o número do homem, o número imperfeito, o número incompleto, o número do esforço humano, enquanto o número 7 é o número de Deus, o número da perfeição, o número da ação divina. Haviam 6 talhas de purificação, mas não havia alegria. Tem muita gente que está dentro da igreja, que tem todo o seu ritualismo religioso pleno e completo, que cumpre todas as regras religiosas impostas pelos homens, mas não tem a verdadeira alegria, porque a alegria não é algo que vem de fora para dentro, a alegria é algo que brota de dentro para fora. Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Nós temos que aprender de uma vez por todas que a nossa fonte da alegria não está na religião, seja ela qual for, até mesmo a nossa, porque a religião fala do esforço humano em se purificar, mas o Evangelho fala da ação divina em nos transformar da água para o vinho, até transbordarmos de alegria plena, acima das circunstâncias, para a glória de Deus. E ele fala então: encham totalmente essas talhas. Obviamente, ele tinha que buscar isso de uma 7ª fonte. Ele podia ter enchido os barris de vinho. Ele podia falar: pega a água das talhas e encham a água, os barris de água. Mas Jesus não falou isso. Encham as talhas até a borda. 120 litros em 6 talhas, 780 litros. Chutei aqui por cima, talvez errei, mas por aí. Encham até a talha. Quem precisa de 720 litros de vinho? Quem precisa de tanto vinho assim? E eu já fico impressionado com Jesus, porque presta atenção no que eu estou falando aqui. Quando acaba o vinho, James, imagina, o pastor está na festa, e eu chego na festa de casamento do James, 3 dias todo mundo mandando vinho para dentro, e de repente falam para mim: o vinho acabou, pastor. O que o pastor faz? Oh, glória! Acabou a festa, acabou a farra. Porque aparece, o Evangelho se transformou em algo que parece que é anti-alegria, é anti-felicidade. O pastor agora se veste de uma forma sisuda, e para expressar a sua santidade religiosa, com aquela cara de turrão, glória a Deus, acabou o vinho.
Mas o meu Deus, quando viu que acabou a festa, Ele não encheu o barril, Ele encheu as talhas e falou: enche até a borda, porque eu estou nesse lugar para trazer alegria e felicidade para você. É impressionante, porque parece que o evangelho é anti-felicidade. E eu estava vendo um estudo de um pastor americano muito famoso, chamado Spurgeon. E ele fala para os pastores, numa carta de recomendação aos novos pastores: recomendo todos os que queiram conquistar almas a expressar alegria. Não secura e austeridade, mas sim o espírito feliz e alegre. Pois caçam-se mais moscas com mel do que com vinagre. E levará mais almas ao céu um homem que tem o céu no rosto do que aquele que leva o inferno no olhar. Sabe o que está faltando dentro do movimento evangélico? Pessoas que expressam o céu no rosto. Porque o mundo está cheio de crente, dedo em riste, com o inferno no olhar. Pessoas que veem alguém sorrindo e praticamente se ofendem com a felicidade dos outros, em vez de ser colocado como um instrumento de Deus para trazer festa no lugar onde tem apenas tristeza. Porque foi isso que o pecado fez com a gente. Tirou a nossa alegria, tirou a nossa satisfação, tirou a nossa felicidade. Mas para isso Cristo se manifestou, para desfazer as obras do diabo. E onde o reino de Deus está, ali a plenitude de alegria, ali a justiça, alegria e festa por toda a eternidade. Jesus mandou encher as talhas, enche até a boca, faça tudo como Ele mandar. E é impressionante como nós não desfrutamos dessa felicidade, justamente por não fazer o que Ele manda. Nós estamos aqui com os projetos Casas de Paz, e nós estávamos estudando essa semana a respeito da verdadeira fonte de paz, que é Jesus. E ele chega lá em Filipenses capítulo 4, eu queria ler com você, e começa a dar algumas recomendações muito básicas. Filipenses capítulo 4, no versículo 4, ele já fala: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. E no versículo 6: e não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E aí sim, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. E tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-na em prática, e o Deus de paz estará com vocês. Olha que Paulo fala: não andem ansiosos por coisa alguma. Não andem ansiosos, e a gente vê cristão celebrando ansiedade. Não ande ansiosos por coisa alguma, porque Ele tem cuidado de vós. Apresente seus pedidos a Deus. Mas não, você prefere no Facebook meter a boca, ir no grupo do WhatsApp e falar com a vizinha, mas a Deus não apresenta. E quando chega diante de Deus, apresenta aquela manifestação de virtude que você chama de oração, que não tem nada a ver com intimidade. A pessoa vai orar e começa: querido Deus, amado Pai, Senhor, Criador, amável, Divino Espírito Santo. O que você está falando? Com quem? O que é isso? O cara chega na casa do pai, hoje é dia dos pais. Quem já chegou hoje na casa do seu pai e falou: querido pai e amada mãe, tu que me criastes depois de uma bela noite de amor, e depois de 9 meses eu viestes ao mundo. Quem fala assim? Poderias me dar, ó pai, um belo copo d'água gelado? Isso não existe. Pai, tudo bem? Te amo. Tudo certo? Tem um copo d'água? Mas não. As pessoas botam aquela máscara, aquela manifestação de virtude,
e vão diante de Deus para querer se mostrar mais santos do que Deus, mas não apresentam os seus pedidos. Deus, eu estou perdido, Deus. Eu estava falando, olha a oração de Lia, de Raquel, olha que oração mais sincera, chega a beirar a imaturidade. Deus, me dá filho, porque ela está tirando um sarro de mim, eu não aguento mais a provocação dela. Lembra de Ana e Penina? Olha, Deus, me dá filho, senão eu vou morrer, porque eu estou passando vergonha. Isso. Se vê alguém orando, fala assim: olha, aí falta maturidade, irmão, você não precisa se comparar. Pelo amor de Deus, ela está falando com o pai dela. O pai ouviu essa oração, porque o pai entende o filho. Olha minha filha o que fez aqui agora. Tem 1 ano e 7 meses. Se a Ana Elise começa a fazer, eu falo, pelo amor de Deus, 13 anos. Mas ela tem 1 ano e 7 meses. O pai entende a maturidade do filho e continua amando. O que você precisa? Dormir, mamar, trocar a fraldinha? Apresente os seus pedidos a Deus, e aí sim a paz de Deus, que excede entendimento, guardará o seu coração. Para de querer se mostrar mais santo que Deus. Apresente os seus pedidos, e aí sim, o que for bom, o que for de boa índole, quero trazer à memória o que me traz esperança. O que me traz esperança é saber que eu, que sou mau, sei dar boas coisas aos meus filhos, quanto mais o meu Pai Celestial me dará todas as coisas, aqueles que pedirem. Faltou vinho, é vinho, então enche a talha de água. Apresente os seus pedidos a Deus, um Deus que pode transformar a nossa vida da água para o vinho, um Deus que se importa, porque Ele não é um Deus sisudo, abandonado. Ele é um Pai amoroso, que mostra o seu amor, dando o próprio Filho para morrer no teu lugar. É assim que Ele prova do seu amor. Ele não prova falando, Ele não prova fazendo um post. Ele prova do seu amor entregando a todo aquele que nele crê. Fazei tudo o que Ele mandar. E é lógico, irmãos, que quando nós vamos orar diante de Deus, é preciso ter fé, porque você se ajoelha, e é nessa hora que talvez a gente mede a nossa incredulidade, até nosso ateísmo. Tem muita gente que não ora porque se ajoelha e parece que nada mudou, parece que está falando com a parede. E você fica 1 hora ali, e se você orar de verdade, não como um ator, mas se você orar de verdade, derramar sua alma diante de Deus, talvez você se levante daquele quarto e as circunstâncias não mudaram, mas o seu coração mudou, porque Deus estava ali naquele lugar. Esse é o momento da fé. Esse é o momento de apresentar ali a sua oração, o Pai Nosso, né? Como a gente estava na nossa célula essa semana, e falaram: eu oro Pai Nosso. Tem muita gente que chama isso de oraçãozinha. A oraçãozinha que Jesus ensinou. Jesus ensinou. Ore assim: Pai nosso que estás no céu, o Senhor é meu Pai, santo é o teu nome, não o meu. Venha o teu reino, governa sobre a minha vida, porque teu reino é justiça, paz e alegria. Seja feita a tua vontade, porque é a minha vontade que me colocou nesse buraco. Faz aqui na terra como o Senhor faz no céu. Me dá o pão de cada dia, porque é tudo que eu preciso. Amanhã eu nem sei o que vai acontecer, eu nem sei se vou acordar, por que eu vou me ansiar pelo amanhã? E não me deixe cair em tentação, porque eu sou fraco. Livra-me do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Eu faço oração todo dia, irmão. Pastor, ora o Pai Nosso. Vou orar. Tem outra melhor? Jesus me ensinou o Pai Nosso. Se tiver um cara mais santo que Jesus vai me ensinar a orar, me mostra, pô. Quem? A oração do Papa? De quem? Do Benihim? Eu oro a oração de Jesus. E o Deus de paz estará com você. As circunstâncias talvez não mude, mas alguma coisa mudou. Mas nada impede as circunstâncias de mudar, porque Deus diz que aquele que busca a Deus tem que saber que Ele existe e é abençoador daqueles que o buscam.
Os caras encheram a talha de água, e o texto fala depois que eles tiraram um copo de água. Serve ao mestre sala. Saiu lá da cela do Mateus, né? Pega a água. Imagina o cara seguindo com a água na mão. Meu Deus. Toma aí, me dá um vinho. Você está com um copo d'água na mão. Mas quando ele bota na boca, ele fala: é o melhor vinho que eu já provei. Quando ele provou: provai e vede que o Senhor é bom, e extremamente feliz é o homem que nele se refugia. Você não prova se você ficar sabendo, se você decorar versículo. Você experimenta a alegria quando você prova na prática que o Senhor é bom, e extremamente feliz é aquele que se refugia nele. E quando o homem provou, falou assim: este vinho é melhor do que o primeiro. Todo mundo geralmente dá um bom vinho no começo, porque as pessoas têm paladar, mas depois a língua vai ficando amolecida. Os caras falam que esse vinho não é vinho mesmo. Mas como é que a língua fica adormecida tomando suco? Vinho. Depois que adormece, dá o vinho pior. Mas o vinho era tão bom que mesmo com a língua adormecida o cara sentiu, porque o estado daquele que deposita a sua vida em Deus é muito melhor e maior depois do que antes. A glória da segunda casa é maior do que da primeira. Jesus nunca chega num lugar para piorar a situação. Quando Jesus se manifesta, há uma transformação de dentro para fora. Há uma transformação da água para o vinho. A tristeza ri de alegria. A aflição dança e celebra na presença do Senhor, porque na presença do Senhor há plenitude de alegria. Agora, você sabe o que mais me marca nessa história? João, usando aqui o simbolismo do vinho e da alegria. Como que é feito o vinho, irmão? Alguém sabe me dizer como é feito o vinho? Da onde vem essa alegria que inunda o nosso coração, ou daquele que crê? Da onde vem a alegria que consegue inundar o coração de um pai que perdeu tudo que tem e os filhos? Da onde vem essa alegria? Eu não sou muito bom dessas coisas aí, natural, eu sou um cara da cidade, mas até onde eu sei, tia, botam as uvas no lagar e começa a espremer, pisar, né? Na Itália é pisar. E vai pisando a uva, vai pisando, e vai pisando, e vai pisando, e vai pisando, e vai esmagando. E conforme a uva vai sendo esmagada, vai saindo ali o líquido que depois de fermentado se tornará no vinho. Quem se apresenta nas escrituras como a videira? Quem é a videira verdadeira? Quem é a vide? Quem é a uva que foi esmagada? Isaías capítulo 53, versículo 5. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A verdadeira alegria, acima das circunstâncias, que inunda o coração e faz brotar e jorrar do coração daquele que crê, não veio de graça, veio pela graça, mas custou um preço altíssimo. O próprio Deus se encarnou, não se apegou ao fato de ser igual a Deus, veio a essa terra, se humilhou, foi obediente até a morte, foi humilhado, foi cuspido, foi xingado, e pelas suas pisaduras faz brotar uma fonte inesgotável de alegria no coração daqueles que creem. Não há mais motivo de dor, não porque não tem problema,
é porque o nosso Senhor nos dá uma paz que excede o entendimento, acima de todos os problemas. No mundo vocês vão ter aflições, não se engane, essa semana vai ter aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é agricultor. Se não fosse assim, eu não teria dito. Mas não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crê também em mim. O Senhor tem preparado para nós uma morada. Lá sim não vai ter problema, irmão. Lá sim não vai ter mais dor, não vai ter mais doença, não vai ter mais pandemia, não vai ter mais fome, não vai ter mais tristeza, não vai ter mais esse corpo caído. Lá nós vamos estar com um corpo glorificado. E vamos desfrutar de plena alegria na sua presença por todo sempre. Mas foi porque Ele morreu. Foi porque Ele foi humilhado. Foi porque Ele foi esmagado por você. O que cabe a nós então, meus irmãos? Provai e vede. Provai e vede que o Senhor é bom. Em Cristo Jesus as nossas imperfeições se convertem em perfeição. E a graça se converte em algo mais do que suficiente para todas as nossas necessidades. Coloque-se de pé. Eu não conheço a tua vida, conheço a vida de algumas pessoas e não imagino o que cada um de nós passa. Mas se você for um ser humano como eu, talvez você venha de uma semana de lutas, talvez você prevê semanas de lutas à frente. Talvez o seu coração esteja preocupado com algumas coisas que não estão no seu controle. Mas eu quero te dizer nessa noite, nessa simples e curta mensagem, que nada foge do controle de Deus. E que Jesus não está de brincadeira na arte de fazer você feliz. Porque Ele não veio com essa promessa baseada em palavras persuasivas. Ele entrou nesse jogo dando o seu próprio corpo para ser esmagado no nosso lugar. Só o Espírito Santo de Deus pode convencer o seu coração que o Deus Criador dos céus e da terra, soberano Criador, que tem tudo na palma de suas mãos, escolheu graciosamente se tornar o seu Pai. Isso não vem do homem, isso não vem da vontade do homem, isso é feito por Deus. A minha oração nessa noite é que o Espírito Santo de Deus te convença que você que foi regenerado é um filho de Deus, e Ele tem cuidado de vós. A minha oração nessa noite é que o Espírito Santo de Deus faça invadir o seu coração com uma alegria que excede todo entendimento, a ponto das pessoas olharem para você e perguntarem: o que está acontecendo, o que você tem? Um tempo atrás eu estava trabalhando numa empresa. Acho que eu já contei essa história aqui. E o cara falou para mim assim: você tem até sexta-feira para pagar as suas contas ou você vai ser despejado. Eu tinha trabalhado, eu tinha feito a minha parte, mas eu não tinha recebido meu pagamento. Eu tinha que pagar R$3.500, meu salário era R$1.800. A Renata estava grávida, faltava 2 semanas para parir. E eu fui trabalhar. Chegou no trabalho: vamos orar aqui, alguém tem algum pedido? Queria agradecer a Deus porque Ele tem cuidado da minha vida. Essa foi a minha oração. Orei, brinquei, tirei sarro. O Joel, lá, o filho do pastor da Assembleia, ali fala que eu pareço pastora paisana, porque eu nunca pareço pastor, porque eu estou sendo organizado, vestido bem gente. Eu sou pastora paisana.
colocaram no lugar sexta-feira, o pessoal não acreditou que era pastor lá. Só descobriu no final. Estava paisando. Brinquei, tirei sarro, ri. Chegou 6 horas, um cara chegou para mim e falou assim: pastor, ora por mim. Eu tinha 40 pares de sapato, agora eu só tenho 10. Minha vida caiu muito. Eu falei, vou orar por você, mas antes eu vou te contar uma história. Contei a história do apartamento. Provavelmente eu vou ter que mudar para uma pensão, pagar R$200, pagar a passagem da minha esposa. Ela vai ter um filho sozinho em Bandeirantes. E eu não sei como é que vai ser para ver a Laura. E ela vai ficar na casa da minha sogra. Vai ser uma vergonha do caramba. Mas eu vou orar por você. Por favor, não ora mais não. Eu pedi para você orar porque eu achei que você estava bem. Assim, mas eu estou bem. Estou tão bem que eu vou orar por você, porque você precisa de 40 pares de sapato para dar risada. Eu estou sorrindo, despejado, afastado da minha família, a ponto de alguém olhar para mim e pedir oração. É porque eu tenho uma coisa que você não tem. Eu tenho uma alegria que está acima das circunstâncias. Eu tenho uma fé no Deus que é perfeito em tudo que faz e está guardando o meu coração, a minha alma, e vai cuidar da minha família. Se é o melhor que eu tenho que cuidar desse apartamento, se é o melhor, Renata, meu filho sozinho, amém que seja, mas eu estou bem. Eu vou orar para você, porque você não conhece o mesmo Deus que eu. Eu quero orar por você que chegou aqui sofrendo. Porque naquela mesma noite, eu cheguei em casa rindo. Passou o sábado, a gente riu. Domingo foi o impeachment da Dilma. Eu não ri, eu morri de rir. Eu botei aquela TV câmera, ainda ficou rindo do cada um. Eu dobro, não sei o quê. Sai, eu. E choramos de rir. Chorei de rir. Segunda era o dia da saída. Um cara me ligou e falou: pastor, tem um negócio para você. R$3.600.